Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Que a graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, seja com todos nessa hora. Já estamos quase finalizando o nosso semestre, né? Que o estudo geral seria os 3 convites do Evangelho. Estamos na segunda aplicação dessa parábola e agora já alcançamos a lição 25. O peneiramento da igreja é o título. E o verso áureo, lemos assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Lucas 22, verso 31 e 32. Depois nós podemos comentar mais sobre esse verso áureo. Primeira pergunta nos diz: o que é revelado em uma visão sobre 2 exércitos? Lembrando que o tema é o peneiramento da igreja. A igreja então tem 2 classes, virgem, louca e prudente. E agora nós vamos ler no 8º testemunho para a igreja, página 41, sobre essa visão dos 2 exércitos. Vi em visão 2 exércitos em luta terrível. Um deles ostentava em suas bandeiras insígnias do mundo. Guiava o outro a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Estandarte após estandarte era arrastado no chão, à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Isso aqui foi escrito, esse tema, em 1904, né? Um lado deixando a bandeira que tinha as insígnias do mundo ser jogada no chão, né? E a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel estava na mão dos fiéis. Na segunda pergunta, lemos assim: de que maneira Satanás tem atuado e, ao se enfraquecer a confiança nos testemunhos, o que vem em seguida? Então, os testemunhos, o espírito de profecia, né? Lembra ali em Isaías 8:20, a lei e o testemunho, se não falarem segundo isso, jamais verão a alva. O texto que nós vamos ler está no 4º testemunho para a igreja, página 211. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois as dúvidas acerca das escrituras sagradas. E então a caminhada descendente para a perdição, quando os testemunhos, nos quais se acreditava anteriormente, são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra seus esforços, até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável
e termina em destruição. Escrito no ano de 1876. Então aqui vem mostrando que primeiro o plano de Satanás enfraquece a fé do povo de Deus, nos testemunhos, e depois aonde? Vem o ceticismo, a descrença nos pontos vitais de nossa fé, e são as colunas da nossa posição. Depois vem dúvida acerca das Escrituras. E aí a caminhada descendente para a perdição. Então, a pessoa, quando não acredita mais no Espírito de Profecia nem a Bíblia, aí ela vai cada vez pior, né? E se torna um rebelde. Então, nós vimos aí que muitos agora, conforme está sendo lançado alguns autores pioneiros, né, começam a dizer que são os adventistas históricos. Eu não conheço totalmente a filosofia deles, né, mas querem dizer ou crer, né, que tudo que aqueles homens falaram é perfeito, é correto, não tem dúvida nenhuma, não tem problema nenhum, e que é tudo doutrina positiva, né? Então a gente vai ver mesmo Uriah Smith, quando veio das outras igrejas, né? Ele tinha algumas ideias errôneas, né? Sobre o Espírito Santo, também sobre o Alfa e o Ômega, e a pessoa se apega àquilo ali e agarra-se mais a Uriah Smith ou ao Wagner Jones e Andrews e tantos outros do que na Bíblia e no Espírito de Profecia. Se bem que a irmã White sempre apoiava, né, Uriah Smith, os seus escritos, e seus escritos realmente são maravilhosos. Mas também está no testemunho para ministro que só Deus é o quê? Infalível, né? Os homens sempre podem ter falha. Esse é um dos motivos que nós, nas nossas lições, nos comentários, só colocamos o texto do Espírito de Profecia, do testemunho. Não colocamos comentário humano. Se nós tivéssemos, desde o começo das nossas primeiras lições, colocado comentário humano, nós já tínhamos errado muito. Eu lembro que o próprio Alonso Jones, né, ele tinha um pensamento que Jesus tinha propensão, nasceu com propensão para o pecado, né, porque ele passou por Maria. Então, nós não concordamos com isso, né? Se não me engano, está no livro Caminho Consagrado à Perfeição Cristã. E aí, então, no que nós vamos nos basear? Embora os livros sejam bonitos, bons, né? Nós temos que peneirar, né? Fazer uma análise e não ir de cabeça com tudo, né? E aceitar tudo que se fala. Porque se for assim, baseado nessas coisas, surgiram então grupos antitrinitarianos, né? Surgiram pessoas agora descrendo que Jesus é divino, que Ele é Deus. Tudo baseado muitas vezes nos escritos antigos. E aí então nós temos provas bíblicas e do Espírito de Profecia que não é desse jeito. Mas alguns ainda vão além. Falam que a casa publicadora e as edições foram forjadas, foram mudadas, né, para adequar ao nosso pensamento. Eu creio que, como eu já referi algumas vezes, né, algumas datas, principalmente ali no livro Terceiro Seleto, lá no final, né, eles colocam realmente um texto de 1869 do Life Sketch e põe ele como 1915. 1915 foi data de republicação, mas não foi explicado isso. Mas quando o irmão White escreveu que até aqui Deus nos guiou, foi em 1869.
Então, tem realmente alguma coisa que pode ser discutida, né? Mas o âmago, o total do assunto, né, não é possível. Eu cheguei a ver dois jovens, né, argentinos, lamentavelmente, queimando os testemunhos em praça pública e, por fim, queimaram o inário também em praça pública, né? Ali do lado, numa rua, não era uma rua tão movimentada, fizeram uma fogueira e foram queimando um por um dos testemunhos. Por último, eles falaram, o inário também fala sobre a Trindade, né? E aí, o inário foi jogado na fogueira. Esse é o ponto que chega o fanatismo. Vamos mais adiante, então, na terceira pergunta, né? Por que a incredulidade quanto aos testemunhos tem aumentado e quantos brilham na noite terrível? Lemos assim: vi que essa incredulidade com relação aos testemunhos tem aumentado à medida que o povo apostata de Deus. Isso ocorre em nossas fileiras e em todo o campo, mas poucos sabem o que nossas igrejas estão para experimentar. Foi-me mostrado que presentemente estamos sob tolerância divina, porém ninguém sabe até quando. Ninguém sabe quão grande é a misericórdia que tem sido exercida sobre nós. Poucos são fervorosamente consagrados a Deus. Há apenas poucos que, como as estrelas numa noite tempestuosa, brilham aqui e acolá entre as nuvens. Quinto testemunho para a igreja, página 76, escrito no ano de 1882. Então, as pessoas comparadas como estrelas que estavam brilhando numa noite tempestuosa eram poucas, diz aqui. Brilhando um aqui, outro acolá entre as nuvens. Na pergunta 4, lemos assim: em uma visão sobre evangelização mundial, o que nos é revelado através dos 2 mapas mundi? Foi vista uma melhora no segundo mapa? Então, a pergunta anterior falou da incredulidade, à medida que a igreja apostata, o povo apostata de Deus, e agora nós vamos ver a questão dos 2 mapas mundi. E se foi visto uma melhora no segundo mapa, que foi colocado no lugar do primeiro. Então nós vemos aí um tema que quase ninguém mexe com ele. O assunto do mapa mundi, que eu me lembre, não tenho ouvido, não tenho visto alguém falar sobre isso. Agora, atualmente. Nós, no começo do nosso movimento, nós algumas vezes utilizávamos esse texto em alguma das nossas pregações. O texto que nós vamos ler está em Jeremias, capítulo 3, e verso 14 e o 15, antes de nós lermos então a nota do mapa mundi. Diz assim o profeta, Jeremias 3, 14 e 15. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, vos tornarei a de uma cidade e a 2 de uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e com inteligência, ou com ciência e com inteligência. Então agora o Senhor propõe, né, a juntar os fiéis, né, fala aqui, a 1 de uma cidade e a 2 de uma geração, e vos levarei a Sião, e daria então pastores segundo o coração de Deus. Então aqui, no 9º testemunho para a igreja, página 28, e também no 3º testemunho seleto, edição mundial 296. Vamos ler então sobre a visão.
Acordei muito aflita, escreveu a irmã White. Adormeci de novo e pareceu-me estar numa grande reunião. Uma pessoa de autoridade falava à congregação, e perante ela se achava um mapa do mundo todo. Disse que o mapa retratava a vinha do Senhor, que tem de ser cultivada. Quando a luz do céu incendisse sobre qualquer pessoa, ela deveria refleti-la sobre as demais. Luzes deveriam ser acesas em muitos lugares, e nessas luzes, outras ainda deveriam ser acesas. Foram repetidas as palavras de Mateus 5, 13 a 16, né? Vós sois a luz do mundo, e assim por diante. E aí continua, vi raios de luz provindo de cidades e vilas, dos lugares altos e baixos da terra. A palavra de Deus era obedecida e, em resultado, se achavam em cada cidade e vila monumentos seus. Sua verdade era proclamada através de todo o mundo. Aí continua, então foi removido esse mapa e colocado outro em seu lugar. Nesse, a luz brilhava em poucos lugares apenas. O restante do mundo estava em trevas, havendo unicamente uns lampejos de luz aqui e ali. Disse o nosso instrutor, essa escuridão é consequência de seguirem os homens o seu próprio caminho. Abrigaram hereditárias e cultivadas tendências para o mal. Tornaram as dúvidas, murmurações e acusações a principal preocupação de sua vida. Seu coração não está reto para com Deus. Esconderam a sua luz. Se cada soldado de Cristo houvesse cumprido seu dever, se cada vigia nos muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está com anos de atraso. Enquanto os homens dormem, Satanás avança furtiva e decididamente. Ano de 1909. Então nós vimos aqui nessa leitura, nessa visão dos dois mapas, algo que é condicional. No primeiro mapa, uma pessoa de autoridade falando à congregação, ele fala então que representava ou retratava a vinha do Senhor, que tem que ser cultivada, a igreja na terra, né? E aí então, ele vem falando das maravilhas que poderia acontecer. Uma luz vai refletindo sobre a outra, né? Luzes deveriam ser acesas em muitos lugares, e nessas luzes outras ainda deveriam ser acesas. E aí então, ela vê na visão que poderia ter acontecido. Raios de luz provindo de cidades e vilas nos lugares altos e baixos da terra, falando que a palavra de Deus era obedecida, e aqueles que se achavam em cada cidade, vila e monumento seus se desenvolviam, sua verdade era proclamada através de todo o mundo. Aí então, o outro texto eu li aqui na 28, depois eu terminei na 29, do nono testemunho, e no terceiro seleto 297. Aí então fala que esse mapa foi removido e colocado outro em seu lugar. Agora, como é que estava esse mapa que foi colocado no lugar? Devido ao quê? Devido à negligência. Nós lemos aqui no final que o mundo poderia ter o quê? Ouvido a mensagem de advertência se tivesse sido dada a trombeta, um sonido certo. E aí esse mapa que foi removido e outro foi colocado no lugar, ele tinha poucas luzes. A luz brilhava em poucos lugares apenas. O restante do mundo estava em trevas, aí havia unicamente uns lampejos de luz aqui e ali, e aí o anjo, o instrutor, fala o quê? Essa escuridão é consequência de seguirem os homens no seu próprio caminho.
abrigaram hereditárias e cultivadas tendências para o mal. Aí deixaram que as dúvidas tomar conta, murmuração, acusação, que foi então a principal preocupação da sua vida. E o coração não era reto para com Deus, esconderam a luz. Espero que esse tema possa ser bem desenvolvido, né? Para que as pessoas clareiem a sua mente e vejam então a situação de uma igreja que é apostata, que não cumpriu os requisitos do primeiro mapa, que não deu o sonido certo, não deu a mensagem de advertência, entrou em apostasia. E agora no segundo mapa nós vemos uns lampejos aqui e outro lá. Nós já estudamos em umas lições anteriores de um pequeno povo, né? Sempre somos acusados assim, vocês só usam um texto que fala de pequeno povo, porque vocês são poucos, né? Mas todo mundo usou isso, também a própria igreja adventista no começo usou, quando eles estavam bem no início. Ela cresceu, foi em grande número, né? Hoje mais de 20 milhões possivelmente, mas não cumpre os requisitos que era para ser do primeiro mapa. Quero continuar um pouco mais na quinta pergunta. Que influência Satanás procurará anular com seu último engano? Os sinceros serão capazes de discernir entre o falso e o verdadeiro? Segundo a Crônicas 20, verso 20 também, lemos assim: E pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecor, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis prosperados. Então, que influência Satanás procuraria anular? E os sinceros seriam capazes de discernir? O texto que nós vamos ler agora foi tirado do Manuscript Releases, volume 10, 311, mas está no segundo Mensagem Escolhida, 78. E o outro texto está no terceiro Mensagem Escolhida, 84, e no Eventos Finais, 177. Diz assim: O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbio 29, 18. Satanás trabalhará engenhosamente, por diferentes maneiras e por instrumentos diversos, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro, e introduzirá visões falsas para desencaminhar e misturará o falso com o verdadeiro. E assim desgostará o povo, para que considere tudo quanto traz o nome de visões como uma espécie de fanatismo. As almas sinceras, porém, comparando o falso com o verdadeiro, serão habilitados a distinguir entre elas. Então, acabei de ler segundo Mensagem Escolhida 78 e agora terceiro Mensagem Escolhida 84, Eventos Finais 177. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Está sendo feito o apelo para a maior consagração e serviço mais santo, e continuará a ser feito. Isso foi escrito 27 de julho de 1903. Então aqui é uma profecia, sendo que a irmã White, nessa data, ela escreve então que uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia haveriam de fazer o quê? Se colocar sobre o estandarte de Satanás, abandonando primeiro sua fé
nas advertências e repreensões contidas no testemunho do Espírito de Deus. E aí, feito isso, foi feito um apelo, então, para a maior consagração, coisa que nós não vimos acontecer. E aí atrás nós vimos o texto de Provérbios, 29, 18, onde nos diz que se abandonar, não havendo profecia, deixar de lado os escritos, o povo se corrompe, o povo se perde. Mas foi dada uma garantia, que alma sincera, comparando o falso com o verdadeiro, serão habilitados a distinguir entre elas. Na pergunta 6, lemos assim: o que acontecerá com os que são indiferentes a esta luz? Que obra realizam contra os testemunhos e que benefícios receberão os que aceitarem as mensagens? Nós vamos ler aqui primeiramente um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 e 20, texto bem conhecido da palavra de Deus. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Extinguir o espírito, a luz se apaga. E desprezar profecia, lá em Provérbio fala que o povo se corrompe. Então, quem aceitar a verdade, que benefícios receberão? Mas a nota começa falando da parte negativa primeiro, Isso ela escreveu em 1907, na Réveil, 18 de julho de 1907, está no primeiro Mensagem Escolhida, página 41. O tempo e a aprovação não anularam as instruções dadas, mas através de anos de sofrimento e sacrifício, tem estabelecido a verdade do testemunho comunicado. As instruções dadas nos primeiros tempos da mensagem devem ser conservadas como instruções dignas de confiança para se seguirem nesses seus dias finais. Os que são indiferentes a essa luz de instrução não precisam esperar escapar aos laços que temos sido claramente avisados. Hão de fazer com que os rejeitadores da luz tropecem e caiam e sejam enlaçados e presos. Caso estudemos cuidadosamente o 2º capítulo de Hebreus, saberemos quão importante é que nos apeguemos firmemente a todo o princípio da verdade que tem sido dado. Então aqui tem mostrado que nos primeiros tempos foram trazidas as mensagens estabelecidas pela Bíblia e pelo Espírito de profecia. Mas também fala que os que são indiferentes a essa luz não precisam esperar escapar do laço de Satanás. Outro texto ainda está no primeiro Mensagem Escolhida 41, diz assim: em breve serão feitos todos os esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Os que têm tratado os esclarecimentos dados pelo Senhor como coisa comum não serão beneficiados pelas instruções apresentadas. Então, quando a gente mostra os textos que está aqui nessa lição toda do semestre, textos pesados contra a apostasia, e falando sobre várias coisas, princípios que a igreja deveria manter, eles falam que é um simples conselho. E aí o outro texto, agora também no primeiro Mensagem Escolhida, mas na página 42. Primeiro ali nós já lemos que seriam feitos esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade no testemunho do Espírito de Deus. Que seria o quê? Uma profecia falando que haveria de acontecer isso. Outros, porém, diz aqui, na página 42, receberão grande auxílio das mensagens, conquanto não lhes sejam individualmente dirigidas,
receberão as correções e serão levados a fugir dos males aí especificados. O Espírito do Senhor estará nas instruções, e as dúvidas existentes em muitos espíritos serão banidas. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas, como texto escriturístico e explicado por texto escriturístico. Muitos lerão com ansiedade as mensagens que reprovam o erro, para que aprendam o que hajam de fazer para serem salvos. Escrito também em 1903. Então, esses seriam, dito aqui no texto, os benefícios. Muitos leriam com ansiedade as mensagens que reprovam o erro, para aprender e pôr em prática. Na pergunta 7, nós lemos assim: como Satanás faz o seu peneiramento? Então ele também faz um peneiramento, nós vamos ler. O que é revelado em toda crise religiosa e o que é lançado fora pela sacudidura de Deus. Nós vamos ler um texto agora, na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, que nos diz assim, 22, versículo 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então aqui, esse texto é aquele que nós já lemos lá atrás, no verso áureo. Então, vamos ler aqui sobre o peneiramento de Satanás, e o que é revelado em toda a crise, e o que é lançado fora pela sacudidura de Deus. Vou ler aqui a meditação matinal de 1983, e o texto é de 27 de julho de 1878. Essa meditação tem o nome de Olhando para o Alto, página 216. Satanás não peneira o joio, porque nada ganha com isso. Ele peneira o trigo. O diabo não provará, tentará e perseguirá aquele dos quais já está seguro, por viverem em consciente transgressão da lei de Deus. Os que se alistaram no exército do Senhor, colocados sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, são os que Satanás buscará prejudicar e destruir. Os cristãos enfrentarão e terão muitos e severos conflitos com o astuto inimigo, o qual não tem misericórdia. Ele os porá nos lugares mais difíceis e então exultará com a angústia deles. Mas graças a Deus, Jesus vive para fazer intercessão por todos nós. Nossa segurança está em confiarmos em Deus e descansar pela fé em seus méritos, pois ele declarou: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, verso 5. E aí então, parábola de Jesus 412, Parábola de Jesus 412, só uma linhazinha. Numa crise é que o caráter é revelado. Aí nós vamos especificar melhor. E aí então, no quarto testemunho para a igreja, página 89, escrito no ano de 1876, lemos assim: minha atenção foi encaminhada para a providência de Deus entre seu povo, e foi-me mostrado que toda prova feita pelo processo de refinamento e purificação sobre os profetas cristãos demonstra que alguns são escória. Nem sempre aparece o fino ouro. Em toda crise religiosa, alguns caem sob a tentação. O peneiramento, em inglês, shaking é tipo de agitar, peneirar. O peneiramento de Deus lança fora multidões como folha seca.
A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A diversidade o leva para fora da igreja. Como uma classe, não tem o espírito firme em Deus. Saem de nós, porque não são do nosso. Pois quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, muitos se escandalizam. Numa lição anterior nós falamos, né? Que toda vez que alguém sai de uma igreja porque foi excluído por mensagem verdadeira, por pregar a verdade, a igreja que fica, ela lê esse texto aqui, saíram de nós porque não era de nós. Então, certamente a igreja apóstata, lá quando a igreja apostólica cedeu o papado, né, e tiveram que fugir os fiéis, certamente eles usaram esse texto. E quando os protestantes saíram dessa igreja, com o trabalho de Lutero principalmente, né, possivelmente eles usaram esse texto. No clamor da meia-noite, quando tinha ali várias igrejas, né, e pregadores pregando a mensagem do primeiro anjo, e eles não acabaram rejeitando, né, e excluíram os pregadores, 50.000 abandonou as igrejas, então certamente eles devem ter usado isso. Então, como a irmã White cria ainda na posição que a igreja poderia se firmar, né, ela fala então que a diversidade o leva para fora da igreja, falando daqueles que são infiéis. Então, claro que se alguém ali era apóstata, como aconteceu com o próprio Ken Wright, e levantou dúvidas também quanto ao espírito de profecia e quanto às doutrinas, então, certamente, saindo fora da igreja aí, foi uma limpeza, como nós vimos naquele grupo do Messenger, o Messenger. E aí, então, a irmã White fala que foi uma limpeza, foi um alívio, né? Mas enquanto a igreja ainda estava conseguindo se manter. Mas nem sempre nós podemos aplicar desse jeito. Nós vamos ler mais para frente que justamente Jesus sai da igreja, né? Ele sai da igreja judaica, da igreja que ele nasceu, foi apresentado no templo, circuncidado, né? E aí ele forma uma igreja chamando os 12 no monte, impondo as mãos sobre eles. E aí ele era o joio. A igreja era o quê? A peneira? Ou era a verdade que era a peneira? Então Jesus saiu, ele era a palha. Tudo isso nós devemos levar em consideração. Há momentos que uma igreja é fiel e pessoas abandonam a fé, e nós podemos dizer, saíram de nós porque não eram de nós. Mas nem sempre se aplica esse texto dessa maneira, principalmente quando a igreja é apóstata e os fiéis são excluídos. A pergunta 8 diz assim: que obra faz o terceiro anjo? Onde não há pastores fiéis, então não há crente genuíno? O que ocorrerá no grande peneiramento? Então, no livro de Ezequiel, capítulo 34, lemos assim, verso 1 a 16. Que maravilha essa profecia contra os pastores infiéis. Pesado também, diz Ezequiel, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã,
Degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam as ovelhas, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busca. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que, como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia da nuvem e da escuridão, e as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei nos altos montes de Israel, será a sua malhada. Assim se deitarão numa boa malhada, e passarão em passo gordo nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Texto longo, o profeta Ezequiel, uma profecia, Achei importante aqui que na leitura vem falando que ia trazer essas ovelhas espalhadas da onde? De diversos países. E ia aglutinar elas. Lembra que está lá em João 10? Ordem dada aos discípulos, Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, no segundo convite. Então é no segundo convite que nós estamos agora, Nós agora no momento, agora no estudo da lição, nós já estamos falando como será no terceiro convite, que é para os gentios, os de fora. Então agora nós vamos fazer a leitura da nota que perguntou que obra faz o terceiro anjo e onde não há pastores fiéis, então não há crentes genuínos, e o que ocorrerá no grande peneiramento. Lemos assim, testemunho para ministro 488, o terceiro anjo está retirando e purificando um povo, e esse deve mover-se unido com ele. Texto do Special Testimony to Minister and Worker, série A, número 9, ano de 1897. Outro texto, Heaven Herald, 15 de março de 1906. O Senhor terá um povo puro, santo, pessoas que permanecerão de pé no teste. Outro texto, quinto testemunho,
para a Igreja, página 79. Podemos pensar que onde não há pastores fiéis, não pode haver cristãos verdadeiros, mas não é esse o caso. Deus prometeu que onde os pastores não fossem fiéis, Ele mesmo se encarregaria do rebanho. Deus nunca deixou o rebanho totalmente dependente das pessoas. Os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que Ele limpará completamente a sua ira. Então o Senhor confessa, aqui no texto que nós lemos da Révio, que o Senhor terá um povo puro e santo, pessoas que permanecerão firmes no teste. Também fala que no peneiramento que haverá de acontecer, vai ser medida a força de Israel. E nós sabemos que no decreto dominical, que é o peneiramento para a Igreja de Deus, vão ser separadas as virgens loucas das prudentes. A Igreja de Deus na terra, conforme está no parábola de Jesus, é representada nos últimos dias pelas 10 virgens. Então as loucas que apenas tinham aparência de religião, mas não haviam caído sobre a rocha e não tinham fé no sacrifício do Redentor e na sua ressurreição, não tiveram arrependimento genuíno, serão então lançados fora. Mas aqui também confirma que há elementos preciosos, hoje ocultos, E aí então vamos voltar lá atrás no texto do Testemunho para Ministros, 488. O terceiro anjo está retirando e purificando um povo. Quando? 1897. A igreja que nós pertencíamos, quando eu era jovem ainda, eu ajudei a pregar sobre isso, que o quarto anjo, o anjo de Apocalipse 18, tinha vindo em 1914. Tem um folheto que fala que ficou em gestação, lá de 88, e nasceu em 14. Depois mudaram de posição, falando que o quarto anjo, o anjo de Apocalipse, veio em 1888. E agora nós estamos vendo 1897, quantos anos depois? 9 anos daria. Depois disso, ainda ela escreve: o terceiro anjo está retirando e purificando um povo, e esse deve mover-se unido com ele. Também nós sempre cremos que Deus tem anjos literais que dirigem os movimentos na terra. Assim eu aprendi na igreja que nós pertencemos. Depois também mudaram inventando que os anjos são simbólicos. Simbólico para dizer que não existe. Mas, se for assim, Jerusalém também é um símbolo dos ímpios de hoje, a dureza de Jerusalém lá no tempo de Jesus. E aí Jerusalém não existia? Não é assim. Então vão se arrumando argumentos e mais argumentos para se firmar numa coisa que não tem base. Nós vamos ver nas lições finais aí, a 26, a 27, falando sobre o anjo de Apocalipse 18. E vamos ver que é só na chuva serôdia. Quanto tempo nós ficamos encalhados nisso? E agora então o texto fala claramente, o terceiro anjo. Não está falando a mensagem do terceiro anjo. O terceiro anjo está retirando e purificando um povo. Ele é o anjo que sela. E aí então eles falam que esse anjo é o povo. Agora vieram com essa ideia também que o anjo não existe dirigindo o povo. Só que o texto fala, e esses, o povo, deve unir-se, mover-se unido com ele. Com ele quem? E esses devem mover-se unido com ele. Com ele quem? Com o anjo. Esses quem? O povo. Está bem claro aqui. Para que tanta tergiversação? Para que tanta enrolação? Para defender uma teoria errônea?
E por causa disso, e por causa do assunto da parábola, principalmente, clamor da meia-noite, divórcio, novo casamento, que nós não admitimos de forma alguma, fomos excluídos das igrejas. Essa é a situação. Então, tem motivo de nós termos colocado esses textos aqui. Na pergunta 9, diz assim: que classe o Senhor poderá usar na última e grande obra? Nós vamos ler primeiramente no livro de Romanos, capítulo 11, verso 3 a 5. Depois nós vamos ler então o texto do Espírito de Profecia. Romanos 11, 3 a 5. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou o resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então, bem claro aqui no verso 5, né? Agora, pois, nesse tempo ficou o resto, segundo a eleição da graça. Quinto testemunho, página 80. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos e independentes de Deus, Ele não os pode usar. O Senhor tem servo fiel, que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Há elementos preciosos, como eu já tinha adiantado, né? Hoje ocultos, que não prostraram o joelho a Baal, não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre vós, em chama concentrada, mas pode, sob um rude e não convidativo exterior, revelar-se o puro brilho de um genuíno caráter cristão. Durante o dia olhamos para o céu, mas não vemos estrela. Ali se acha, fixa no firmamento, mas os olhos não a distinguem. À noite, contemplamos o seu genuíno brilho. De quem que ela estava falando? Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos independentes, Deus não pode usar. E aí então Deus tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo de sacudidura e prova. Na pergunta 10, envolverá quantos a prova final? E o que é dito sobre os que hoje cedem às exigências e costumes do mundo? O que ocorrerá onde hoje só vemos estrelas e ricos campos de trigo? E o que é falado sobre os tímidos e receosos? Quanta pergunta, uma atrás da outra, né? E aí então o texto do quinto testemunho, página 81, e lá atrás, Profetas e Reis 188. Primeiro nós vamos ler Profetas e Reis 188, e diz assim: não vai longe o tempo em que a prova envolverá todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se ao escárnio, insultos, ameaça de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homem. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á, então, claramente daquele que é só aparência. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em treva. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Todos que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua nudez.
Aqui, quando fala dos ornamentos do santuário, fala dos ministros, né? Tem os ornamentos do santuário, né? Como eram os sacerdotes no passado, né? Toda aquela pompa, mas não estão vestidos com a justiça de Cristo. E aqui então falou da prova final, que será colocada com insistência, né? Para que as pessoas aceitem o sinal da besta. Então a guerra vai ser entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Aqui então, agora o texto do 5º testemunho 81, quando as árvores infrutíferas forem cortadas como obstáculo no terreno, quando multidões de falsos irmãos forem distinguidos dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanna se alinharão sob a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos declarar-se-ão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhante as estrelas. Satanás acossará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus eles se tornarão mais que vencedores. Então a igreja de Cristo surgirá, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeira. Cantares 6:10 de Salomão. Pergunta 11. Que pessoas Deus suscitará e exaltará entre nós? Agora vamos meditar no texto de Provérbios capítulo 8, verso 17. Lemos assim: Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Então, que pessoas Deus suscitará e exaltará entre nós? Aqueles que realmente buscam o Senhor, até de madrugada muitas vezes, né? Deus, diz aqui, 5º testemunho para a igreja 82, escrito em 1882 também. Deus realizará uma obra em nosso tempo, que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que estão mais preparados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Esses meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Então agora nós vamos avançar para a pergunta 12 final, né? A fim de que hoje sermos aceitos por Deus, o que cumpre fazermos? E do que foram responsáveis gerações passadas? Provérbio 4:18, né? Todo mundo conhece, mas nós podemos ler. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, como a luz do sol, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós entendemos que o sol, todo mundo sabe disso, né? Até uma criança, ele nasce fraquinho, né? E ele vai aumentando o brilho até chegar ao meio-dia, dia perfeito, né? Claridade total. Assim é o que? A vereda, o caminho do justo. Muitas vezes uma pessoa fala assim: nossa, eu não conhecia tudo isso. É uma irmã que está assistindo com a gente algumas vezes, né? E ela tem demonstrado, assim, muito interesse e admirada, né? De cada dia ela ter mais novos conhecimentos. E aqui o texto que nós vamos ler foi escrito no ano de 1862, está no 1º testemunho para a igreja 262. Muita coincidência, né? O ano é 1862 e a página é 262. Incide sobre nós
maior luz do que brilhou sobre nossos pais. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras que nossos pais. A fim de ser aceitos e abençoados por Deus, como eles foram, cumpre-nos imitar sua fidelidade e seu zelo, aperfeiçoar nossa luz, como eles fizeram a sua, e fazer como eles teriam feito, caso vivessem nosso dia. Cumpre-nos viver segundo a luz que brilha sobre nós, do contrário, essa luz tornar-se-á em trevas. Segundo texto, está na página, no segundo testemunho para a igreja, 692. Segundo testemunho para a igreja, 692. Somos responsáveis pelos privilégios que desfrutamos e pela luz que incide em nosso caminho. Os que viveram nas gerações passadas foram responsáveis pela luz que lhes foi concedida. Sua mente foi despertada acerca de vários pontos da Escritura que lhes serviram de prova. Não compreenderam, porém, as verdades que hoje entendemos. Não foram responsáveis pela luz que não tiveram. Tinham a Bíblia como nós, mas o tempo para ser esclarecida a verdade especial quanto às cenas finais da história terrestre é o das últimas gerações que vivem na Terra. Então o próprio Jesus falou o que para os discípulos? Eu tenho muita coisa que vou dizer, mas não vou revelar agora porque vocês não podem suportar. Então aqui fala que esses irmãos do passado não tiveram toda a luz. Tinham a Bíblia, né? Mas não foram esclarecidos totalmente. Eu lembro que também a irmã White, no Grande Conflito, ela escreveu que a reforma não parou com Lutero, nem com os reformadores. Ela continuará até o fim dos tempos. Eles pararam no tempo, na luz que eles tinham, porque não foi possível alcançar mais. Assim aconteceu com aqueles que desenvolveram o presbiterianismo, o metodismo, a igreja batista, né? A luterana e assim por diante. Mas infelizmente essas igrejas também pararam no tempo, né? Ficaram naquela luz que os reformadores trouxeram para eles, como John Wesley e tantos outros. Pararam no tempo. E aí então, Calvino também, né? Acontece o que agora? Houve um avanço. E se não houver orgulho espiritual, eles poderão avançar juntamente com o povo de Deus. O outro texto final, escrito no ano de 1871, segundo testemunho para a igreja, 693. Verdades especiais foram adaptadas às condições das gerações, à medida que existiram. A verdade presente, que é uma prova para o povo dessa geração, não era a prova das gerações que longe ficaram. Caso a luz que hoje brilha sobre nós relativamente ao sábado do quarto mandamento houvesse sido dada a eles, às gerações do passado, Deus os teria considerado responsáveis por essa luz. Então nós vemos que eles foram grandes reformadores, né? Mas não entenderam o valor do quarto mandamento que está ali dentro dos 10. Ficaram naquilo que eles conheceram, né? Não avançaram na questão do assinalamento, né? Da mensagem do primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo, sinal da besta, mais luz sobre o casamento indissolúvel, sobre vestuário, alimentação vegetariana voltando às origens. Ficaram no tempo. Mas Deus tem um povo fiel que está esparramado em todo lugar, conforme nós lemos aí em Ezequiel, em diversos países. E Ele tem misericórdia por cada um.
E aí, como nós vamos ler, conforme eu já me referi na lição 26 e 27, nós vamos ver que pelo poder do Espírito Santo vão ser alcançados. Que Deus abençoe nós nesse propósito, nessa obra, que não venhamos desanimar, possamos ficar firmes até o fim. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.